Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonas. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em entomologia da Universidade Federal de Lavras e estou aqui para falar um pouco hoje sobre a questão da Covid-19. O título do meu trabalho é Covid-19, o alarmismo é fantasia? Bom, e quando a gente vai falar sobre a questão do alarmismo, geralmente as pessoas têm uma visão muito dual em relação a isso. Tipo, ou é pró-alarmismo, ou é contra o alarmismo, ou é uma pessoa negacionista. Mas para a gente falar isso de uma maneira mais, digamos assim, saudável, é bom que a gente saiba diferenciar dois tipos básicos de alarmismo, onde a gente tem o alarmismo consciente e o alarmismo negligente. Bom, esse alarmismo consciente ele foi muito importante no começo da Covid-19 em diversos países, porque esse alarmismo foi um alarmismo bastante cauteloso e o foco principal dele foi organizar a logística dos países para terem condição de enfrentamento a essa pandemia. Ou seja, foi aquele alarmismo que gerou uma certa correria para os governos poderem providenciar equipamentos para enfrentamento a essa pandemia. Esse tipo de alarmismo foi um alarmismo apolítico. Bom, por outro lado, a gente tem também o alarmismo negligente, também conhecido por muitos como negacionismo. Esse alarmismo é um alarmismo descuidado e cético. É aquele alarmismo onde a população duvidava que a Covid-19 seria um grande problema no Brasil. Questionava a diferença do clima europeu com o clima brasileiro, a diferença da idade média dos países onde a Covid-19 se tornou um grande problema inicial, como a Itália. Falavam que a idade média lá era muito alta e que no Brasil não ia chegar a isso, no Brasil seria só uma gripezinha. E esse negacionismo negligente era frequentemente acompanhado daquele jargão: a economia não pode parar. E é um alarmismo muitas vezes politizado também, embora nem sempre. Nos Estados Unidos e no Brasil, são dois países que essa politização, no que diz respeito ao alarmismo negligente ou ao negacionismo, foi bastante comum. Ainda assim, é válido lembrar que no princípio da pandemia, esse argumento do alarmismo negligente, até pela falta de familiaridade da população mundial com a ciência, não era um alarmismo infundado. Eles só criticavam a ausência de informações sobre uma pandemia que estava chegando no momento. Alguns acreditavam que podia ser catastrófica, alguns acreditavam nos estudos científicos e outros não. Outros argumentavam que é a primeira vez que essa doença chega aqui, pode ser que o processo de expansão dela não seja tão rápido quanto nos países europeus, quanto nos países asiáticos. Enfim, aqui eu trouxe um gráfico que mostra, tipo, a maioria das citações de alarmismo negligente foram utilizadas em março. E quando a gente analisa o mês de março aqui no Brasil, em relação à Covid-19, a gente vê que até metade de março o Brasil não tinha uma grande ameaça chamada Covid-19. Até meados de março, a Covid estava aparentemente muito bem controlada, o que justifica, nesse sentido, o negacionismo negligente. Entretanto, a manutenção nesse estado negacionista após meados de março é perigosa, visto que aqui, no final de março, nós já tínhamos evidências de que a Covid-19 sim estava se tornando uma grande ameaça no Brasil. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que compara a evolução da Covid-19 com outras das maiores pandemias da história da humanidade.
Bom, no dia 2 de março, a Covid-19 já era considerada uma das maiores pandemias do mundo. Infelizmente, eu não consegui encontrar esse gráfico com os dados até o momento que eu estou falando, que é dia 13 de agosto. Então, eu trouxe para vocês alguns gráficos mais atualizados em relação à Covid. Hoje, no mundo, não são apenas os 366 mil que o vídeo mandou, mas as mortes por Covid-19 já chegaram em 746.406 mortos ao redor do mundo. No Brasil, o número de mortos já ultrapassou 100 mil. 100 mil. E aqui a gente tem a curva de mortes diárias no Brasil. O Brasil hoje chegou no topo da curva com cerca de 1.000 mortes diárias. Se por um lado é positivo que tenhamos chegado no topo da curva e que a quantidade de mortes diárias de pessoas não tenha aumentado, é triste analisar esse gráfico e ver que, embora tenha se estabilizado a curva no cenário brasileiro, ela estabilizou alta, enquanto o ideal seria que ela não só se estabilizasse, mas que o número de mortes diária fosse decrescido. Então, se por um lado a gente tem um ponto positivo dessa curva de que ela não está mais aumentando a quantidade de mortes diárias, por outro lado, isso é bastante negativo, porque estabilizou no alto. Bom, mas desde quando surgiu a Covid, a gente já tinha, começaram a sair alguns estudos falando sobre o perigo iminente que era a Covid, e por que a população não atendeu o aviso da ciência. Porque a ciência avisou, não avisou? Bom, isso me faz lembrar de uma imagem que tem circulado na internet, que é um muro pichado com os seguintes dizeres: a sua ciência chega na favela. E quando nós, população acadêmica, analisamos essa frase, é triste pensar que a ciência que nós produzimos, e não só nós em termos de Brasil, mas em grande parte do mundo, ela não chega na população mais humilde, sendo que nem mesmo ela, sendo que ela tem mesmo até a dificuldade de transcender os próprios muros acadêmicos. Eu gostaria de fechar essa palestra com essa reflexão. O Brasil e o mundo produzem muita ciência e produzem muita ciência de qualidade, mas a forma com que essa ciência chega para a população comum ainda não é acessível. Talvez se nós nos preocupássemos mais em estender, em levar o conhecimento acadêmico para a população em geral, a gente não teria um cenário como é o cenário que a gente vê hoje. Bom, pessoal, essa era a apresentação que eu tinha preparado. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.